Meus caros amigos e amigas, é uma alegria nos encontrarmos mais uma vez aqui pelo Facebook para conversarmos sobre um assunto bastante importante. Como já foi noticiado aí pelo nosso Facebook, né? Uma questão que hoje preocupa muito a igreja, preocupa os papas, os últimos papas, é a questão da cultura da morte. Essa cultura da morte significa o quê? Significa querer dar solução para os problemas da vida através de problemas, né, soluções de morte. Quer dizer, não tem cabimento. Querer resolver os problemas da vida com soluções de problema da morte realmente é algo que não tem condição. Né? Algo que fere totalmente, né, a moral, fere totalmente a ética, a bioética, a boa bioética, né, e fere, sobretudo, a dignidade humana, a vida do homem. Bem, então, nessa conversa nossa aqui, eu gostaria de colocar a preocupação da igreja, quais são os pontos mais importantes que a igreja coloca sobre isso, e colocar, né, a orientação da igreja. Dou boas-vindas a vocês que estão aí chegando na nossa conversa, a Alva, Rosane, Gabriela, Janete, né? Sejam bem-vindas, compartilhem com as pessoas. É um assunto complexo, um assunto longo. Se houver tempo nessa nossa conversa, eu responderei também as perguntas. Se não houver tempo, a gente deixa para uma outra oportunidade, talvez. Porque esse assunto, nós não vamos esgotá-lo hoje. Nós vamos começar esse assunto, mas é um assunto que precisa ser estudado devagar. Okay? Quais são os pontos básicos que ferem a vida? Né? Em primeiro lugar, evidentemente, o aborto. O aborto é um ponto fundamental. Outro ponto é a questão da eutanásia, apressar a morte de um paciente, né? A questão da manipulação dos embriões, né? Usando os embriões, por exemplo, para fazer células-tronco embrionárias. A questão do suicídio assistido, que hoje cresce muito no mundo. O Papa João Paulo II, ele escreveu uma encíclica inteira sobre isso, Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida, onde ele fala dessas coisas, do aborto, da eutanásia, da manipulação de embriões, do suicídio, da esterilização, né? Também esterilização hoje em massa que acontece de homens e de mulheres, a questão da pena de morte, a questão da contracepção, né? A questão dos homicídios, hoje muito comum, as guerras, a droga, né? Os linchamentos que existem de maneira sumária, pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos. O Papa coloca ainda a questão da camisinha, né, para prevenir a AIDS, que ele chama de uma solução fácil para um problema difícil, que só agrava o problema ao invés de resolver. Ele coloca também a questão da inseminação artificial, que a igreja não aceita, né? A pílula do dia seguinte, que é uma pílula que a igreja não tem dúvida que ela é abortiva, né? Enfim, a questão do eugenismo, que é eliminar pessoas que nasçam ou que sejam geradas com determinado problema, por exemplo, a questão do anencéfalo, a questão de uma criança, não sei, que nasce aí, que se deteta já no útero com um determinado problema e se já quer fazer o aborto. Bem, você vê que a lista de assuntos é bastante grande, né? Vamos começar falando um pouco sobre o aborto. O aborto é realmente uma coisa terrível e muitas crianças são eliminadas hoje, né, impedidas de nascer por aqueles que já nasceram. Essa é a grande covardia. Aqueles que já nasceram impedem os outros de nascerem. Né? Preocupado com isso, com a questão de já há mais de 10 anos, eu escrevi um livro, Aborto Nunca. Né? Não há justificativa para o aborto. Né? Eu mesmo fui vítima de uma tentativa de aborto. Minha mãe contava que, quando ela estava grávida de mim, ela teve uma hérnia muito grande, né? E os médicos fizeram a cirurgia da hérnia e acharam que depois, com a gravidez, né, a barriga crescendo, ia romper os pontos e tal, e os médicos queriam que ela me abortasse, mas graças a Deus, pela fé dos meus pais, né, eles não me abortaram, fizeram uma novena, né, a um santo, a um beato salesiano que estava em processo de beatificação, Dom Felipe Rinaldi, e
fizeram essa novena e, como eu nasci tudo bem, me colocaram o nome, inclusive, de Felipe Rinaldo. Né? Vejam como a fé é importante. Senão, não estaria aqui hoje. Né? Por vontade dos médicos, minha mãe dizia, meu pai me dizia também, eu teria sido abortado. Bem, quantos não foram abortados? Né? É por isso que eu escrevi esse livro, O Aborto Nunca, exatamente por isso. Né? E eu gostaria aqui, meus irmãos, de começar lendo o testemunho, o juramento que um médico faz quando ele ele vai se formar na formatura. É o tal juramento de Hipócrates. Hipócrates era um filósofo grego, nascido na ilha de Kos, né, de 460 anos antes de Cristo, e que, pelos seus ensinamentos sobre a ética médica, né, ele veio a ser, inclusive, chamado de o pai da medicina. Então, os médicos fazem um juramento, chamado juramento de Hipócrates, e eles juram o quê? Juram defender a vida e nunca matar. Né? Então, o juramento é esse. Eu juro que não darei a nenhuma pessoa remédio mortal, ainda que seja por ela pedido, nem darei conselhos que induzam à destruição. Também não darei à mulher alguma substância ou objeto destinado a provocar abortamento. Manterei a minha vida com pureza e santidade. Qualquer que seja a casa em que penetre, entrarei para beneficiar o doente, evitarei qualquer ato voluntário de maldade ou corrupção. Quaisquer que sejam as coisas que veja ou ouça, dentro ou fora dela, que não devam ser divulgadas, considerá-las-ei segredo. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que forem revelados, o que terei como preceito de honra. Vejam, uma bonita bioética. Né? Nunca me servirei de minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Prometo que, ao exercer a arte de curar, me mostrarei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e também da ciência. Se eu cumprir este juramento, goze eu, a minha vida e a minha arte com boa reputação entre os homens e para sempre. Se dele me afastar ou se infringir, suceda-me o contrário. Nossa civilização, meus irmãos, infelizmente, não cumpre mais isso. Né? Claro, há médicos idôneos, há médicos sérios, há médicos cristãos, mas infelizmente há muitos médicos aí em clínicas de aborto no mundo inteiro. Nesse livro, Aborto Nunca, eu coloco 40 razões pelas quais nós não podemos aceitar o aborto. Né? E são razões que nós precisamos conhecer, porque não são razões simplesmente religiosas, não, são razões humanas. Por exemplo, o aborto mata uma criança. Meus irmãos, há crianças nascidas com 280 gramas, 300 gramas, aí, nascidas aí com 21 semanas, pouco mais de 4 meses, e que sobrevivem. Como é que se quer, em muitos lugares, o aborto é aprovado até 6 meses, né? Nos Estados Unidos chegou a ser aprovado quase que até na hora do nascimento. Sendo que uma criança, né, eu conheço uma criança, né, esteve inclusive na Canção Nova um dia, né, uma criança que nasceu com 300 gramas. Essa criança aí está uma criança normal vivendo. Quer dizer, então, o que o aborto mata de fato é um ser humano. Depois, já falei aqui do juramento do médico, a criança abortada, meus irmãos, morre de maneira dolorosa. É outra verdade. Né? Eu gosto de colocar aqui o testemunho do Dr. Nathanson. O Dr. Nathanson foi o homem que teve a maior clínica abortiva nos Estados Unidos. Ele diz que ele, pessoalmente, fez 5.000 abortos, só que esse homem se converteu. Através do cardeal de Nova York, cardeal O'Connor, ele se converteu e ele, até a morte dele, que aconteceu há pouco tempo atrás, ele andou pelo mundo inteiro combatendo o aborto e mostrando as misérias que se fazia na clínica dele. Né? Depois, outra coisa impressionante, outra coisa importante, é que são graves as consequências psicológicas para a mulher que aborta. Né? Não se justifica também o aborto por razões psíquicas. Enfim, nesse livro eu coloco 40 razões pelas quais não é possível abortar. E o que mais dói na gente é a gente ver um movimento feminista querendo a aprovação do aborto.
né? As tais católicas pelo direito de decidir, que não tem nada de católico. Os bispos do mundo inteiro já denunciaram que essa organização que se intitula Católicas pelo Direito de Decidir não tem nada de católicos, né? Porque a fé católica nunca aprovou o aborto e nunca vai aprovar o aborto. Então, essas feministas radicais, né? A mulher foi feita para gerar a vida, dar a vida, cuidar da vida, proteger a vida, ser mãe. A maior violência que uma mulher pode fazer é exatamente ir contra a vida, né? A gente sabe que muitas vezes as mulheres, às vezes, elas praticam um aborto, às vezes por desespero, às vezes por, não sei, angústia, né? E outras coisas tantas, né? Mas a igreja perdoa também isso, né? O Papa Francisco ratificou recentemente que qualquer sacerdote hoje pode, né, dar absolvição a uma pessoa que, né, praticou o aborto. Primeiro, evidentemente, ele vai ter que reintegrar a pessoa na igreja, porque o Código de Direito Canônico da Igreja considera de maneira automática, a chamada excomunhão lati sententia, a pessoa é excluída da igreja automaticamente se ela praticar o aborto. Tanto ela quanto todo mundo que ajudar. Mas agora o Papa Francisco colocou bem claro, qualquer sacerdote pode suspender essa excomunhão, dar o perdão à pessoa e ela continuar a sua vida. Na verdade, a igreja sempre teve essa porta aberta, né? O próprio Papa João Paulo II, ele escreveu, deixou uma oração onde ele coloca exatamente isso, que as mulheres que praticaram o aborto não se desesperem, se arrependam, entregue o seu filho a Deus, né? Volte para a igreja, né? E viva a tua vida. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, saber que a igreja pode perdoar até uma coisa dessa, né? Então, o aborto é o primeiro ponto terrível, né? Que nós todos cristãos temos que lutar contra isso. E sabe, meus irmãos, é uma tentativa contínua de querer aprovar o aborto no Brasil. Todo mundo sabe disso. Há várias mensagens de projeto de lei do Congresso Nacional querendo aprovar o aborto. Qualquer vacilada que se der, o aborto pode ser aprovado no Brasil. Ok? E não se justifica as colocações que são feitas querendo justificar a necessidade do aborto. Não é por aí que a gente vai resolver o problema. Infelizmente, né, vários países do mundo já aprovaram o aborto, praticamente na Europa quase que todos os países aprovaram, mas a igreja, né, que está ao lado da vida, como diz o Papa João Paulo II, a igreja não aceita. Outra coisa que é preciso dizer é que, no caso, por exemplo, de estupro, né, também não se pode abortar. Nesse livro que eu escrevi, eu coloco aqui vários casos de mulheres que foram estupradas e que tiveram seu filho e amam seu filho. Veja, a criança não tem nada a ver com o problema. Se nós temos que punir alguém, tem que punir o estuprador. Ora, abortar a criança, matar a criança, é você fazer uma justiça ao contrário, às avessas. A criança é vítima, né? Quem é o réu, quem deve ser punido, é o estuprador, não a criança, né? A criança não tem nada a ver com o problema. Outra coisa que não se admite de forma alguma é a mulher querer dizer, o movimento feminista querer dizer que, né, tem direito ao seu corpo, então tem direito a abortar uma criança. A criança não é o seu corpo. A criança é outra vida, a criança é outro ser. A única coisa que ela pega da mãe é a alimentação, né, através do útero, pela nidação na parede do útero, mas é uma outra vida, né? Não tem nada a ver com a vida da mãe. Ok? Claro, ela tem a genética da mãe, ela tem as coisas todas da mãe e do pai, mas é uma vida independente, tanto assim que daqui a pouco ela vai sair dali, vai viver e vai ser uma vida independente, né? Meus irmãos, se nós dermos o direito à mãe de matar uma criança que ainda não nasceu, daqui a pouco nós vamos ter que dar direito também de matar uma criança que já nasceu, né? E olha o que está acontecendo. Hoje já existe eutanásia para crianças, né, excepcionais, né? Já está se aprovando nos países mais avançados, né, como se diz, Bélgica, Holanda e Suécia, eutanásia para crianças que são deficientes mentais, com problemas sérios de saúde.
A criança não sabe se defender, não sabe decidir, né? Dá-se aos pais o direito, né, de sair. Bom, são muitas as colocações que seria preciso a gente abordar sobre o aborto, mas eu quero também abordar aqui outro tipo de problema, né? Outros problemas da cultura da morte. Bem, a cultura da morte, meus irmãos, ela, sobretudo, está ligada a quê? Está ligada à falta de Deus. Né? O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é sagrado, a pessoa humana é sagrada, o homem e a mulher são sagrados. Por quê? Porque tem uma alma que é a imagem de Deus. Nós somos tão sagrados, como dizia Santo Irineu, o homem é a glória de Deus, que Jesus Cristo desceu do céu, o Verbo desceu do céu, para morrer, para que nós pudéssemos voltar para o céu. Porque no pecado original nós fomos todos expulsos do paraíso. Para nós podermos voltar para o paraíso, voltar para a comunhão com Deus, isto custou a vida de Deus. Então você imagina quanto vale um ser humano. Deus sacrificou o seu filho aceitou ser sacrificado. Ou seja, a dignidade do ser humano, ela se baseia nisso. O homem criado à imagem e semelhança de Deus. Mas quem não acredita em Deus, quem não acredita nisso, tudo passa batido. Este, no fundo, é o grande problema. Ok? Bem, é preciso dizer que no embrião humano já está o ser humano definido. Né? Eu gosto de contar aquela história que houve nos Estados Unidos, eu narro, inclusive, aqui no meu livro. Né? Aconteceu nos Estados Unidos um caso muito interessante, quando começou a haver a fecundação artificial. Nos Estados Unidos, houve um caso em que um casal fez a fertilização de 8 óvulos da mulher, e eles congelaram esses óvulos. Né? Só que no meio do caminho, eles, né, se separaram, divorciaram. E aí ficou uma briga na justiça de quem que ficaria com aqueles embriões, aquelas vidas humanas. Porque para a igreja, o embrião é uma vida humana. Por quê? Porque a igreja, né, na inspiração do Espírito Santo de 2000 anos, a igreja entende que no momento da concepção, quando o óvulo da mulher é fecundada pelo esperma do pai, ali se forma todo o código genético da pessoa. Ali está definido toda a mensagem da vida daquela pessoa. Se ela vai ser negra, se ela vai ser branca, se vai ser, né, olhinhos puxados, cabelos crespos, cabelos lisos, se vai ficar careca aos 50 anos, não, está definido ali. Ok? Todo o código genético, tudo que a pessoa vai ser está ali. Ok? E nesse momento, Deus coloca, então, uma alma nova que Ele cria e coloca aí. E esta alma é imortal, ela nunca mais vai morrer. Por quê? Porque ela é criada à imagem de Deus. Então, para a igreja, a partir da concepção, o ser humano, aquele embrião é um ser humano, tem o direito de existir, tem o direito de ser protegido, tem o direito de nascer. Ok? Esta é a fundamentação que a igreja sempre defendeu. Nós pegamos lá, você pega lá a carta de Diogneto, lá do 1º século, ou a de Daquê, lá do 1º século, já falava nisso. Né? A igreja não aceita o aborto. Alguns querem dizer que não, a igreja aceitou o aborto durante certo tempo. Mentira. O documento do 1º século da igreja já mostra que a igreja nunca aceitou o aborto. E aí, isso está ligado ao embrião. Outra coisa que se faz muito hoje são as chamadas, né, células tronco embrionárias. Né? É um assunto que já foi bem debatido, mas eu penso que pode ser que alguém não entenda, então eu gostaria de explicar. Hoje se usa células desenvolvidas, que desenvolvem e formam tecidos, para terapia. Ok? Então, por exemplo, desenvolver tecidos para implante no coração e outras coisas desse tipo. E você tem 2 caminhos para fazer isso. Você pode usar células tronco embrionárias ou células tronco adultas. Qual é a diferença? A célula tronco embrionária, você pega o embrião, ou seja, um óvulo já fecundado, ou seja, um ser humano, e você impede esse ser humano de se desenvolver. Porque ele tem uma potencialidade imensa, ou seja, ele, no seu código genético,
né? Ele tem lá o seu DNA e tem o RNA, que é o que cuida do desenvolvimento do DNA. Muito bem. O embrião ele tem uma potencialidade tremenda, porque ele vai formar a orelha, ele vai formar a boca, vai formar o nariz, vai formar cérebro, vai formar o coração, o rim, fígado. Ou seja, ele tem uma potencialidade plural. O que é feito na célula-tronco embrionária? Você impede o embrião dele se desenvolver. E você faz ele se desenvolver só num tecido. Então você vai gerar, por exemplo, só não ser um tecido cardíaco para se usar na terapia do coração. Então o que você faz? Você não deixa o embrião se desenvolver, não deixa o embrião viver. Ou seja, você mata o embrião. Você está fazendo aí o quê? Um aborto. Não é um aborto, mas é um assassinato do embrião, comparado ao aborto. É a célula-tronco embrionária, que a igreja condena radicalmente. A célula-tronco adulta, essa sim, a igreja concorda com a terapia dela. Você tira uma célula, por exemplo, da medula, tira uma célula da pele e você desenvolve essa célula, né, com pesquisas hoje muito profundas para formar um tecido. Mas aí você não está matando um ser humano, você não está destruindo o embrião. Você pegou sempre uma célula comum e você trabalha com ela. E hoje as pesquisas mostram que quase que 100% dos casos, o que dá certo é o desenvolvimento de célula-tronco adulta. Essa célula que você pega que não é embrião e desenvolve. Mas se insiste em querer desenvolver célula-tronco embrionária, matando embriões e coisas desse tipo. Falando em embriões, meus irmãos, outra coisa que a cultura da morte repugna, que a cultura da vida repugna e que é usada pela cultura da morte, é a destruição de embriões. Hoje, por exemplo, são milhares e milhões de embriões congelados. Né? Porque se congela embriões, aí os casais congelam embriões, como, né, nas clínicas de fertilização. Né? E o que acontece em muitos e muitos lugares, né, não tem mais como manter esses embriões, porque o embrião ele é mantido, para ele ficar vivo, ele é mantido num tubo de nitrogênio líquido, mais ou menos a 160 graus abaixo de zero. É chamada criogenia. Isso gasta uma energia tremenda, isso é muito caro. Então, o que vocês já estão fazendo? Descartando embriões, jogando embriões no esgoto em alguns lugares. Ou seja, vidas humanas que são destruídas. Bem, aqueles que não acreditam em Deus, não acreditam nisso, vai dizer, não é vida humana e nada, é uma célulazinha só que nós estamos jogando fora e acabou. Mas, na nossa fé cristã, são seres humanos que estão sendo mortos, estão sendo destruídos. Bem, o catecismo da Igreja Católica, meus irmãos, ele fala dessas coisas todas, tá? Fala da questão do embrião, fala da questão, né, da questão da morte, fala da questão do infanticídio, questão do fratricídio, homicídio. Tudo isso é contra a cultura da vida, é a cultura da morte. Né? O Papa Paulo VI, o Papa João Paulo II, bem dizer, falavam tanto da civilização do amor, civilização da vida, que é destruído pela civilização da morte. Né? E eu insisto nisso. Qual é o grande problema? O grande erro, né, é querer usar soluções de morte para você resolver problemas da vida. Ora, será que um problema da vida, né, pode ser resolvido com soluções de morte? Não tem condição. Né? Então, eu gostaria de colocar aqui algumas referências que a igreja faz, que são muito importantes. Né? Por exemplo, no parágrafo 2270 do Catecismo, ele coloca a questão dos embriões, e ele diz assim, a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser, né, a vida, né, colocado aí com muita clareza. Né? E aqui eu acho bonito que o Catecismo cita aqui uma frase lá do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, antes mesmo de te formares no ventre materno, eu te conhecia.
Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Né? E cita lá o Salmo 139, aquele salmo maravilhoso, na tradução do grego 138, aquele salmo da onisciência divina, que diz: meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito, em segredo, tecido na terra mais profunda. E aqui a igreja cita, o catecismo coloca aqui uma citação muito interessante, né? Que aqui nas notas ele traz, né, da Didaquê, que eu citei. A Didaquê é praticamente o primeiro pequeno catecismo que houve na igreja do primeiro século. A Didaquê é chamada doutrina dos 12 apóstolos. E olha o que diz a Didaquê no número 22, diz assim: não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido, porque se fazia muito infanticídio. Né? Se matava muita criança que nascia com defeito, por exemplo, na Grécia, em Roma, uma criança que nascia defeituosa, eles matavam, jogavam no precipício. Era o chamado infanticídio, que a igreja foi quem acabou com isso. Né? E aqui, uma outra citação que o catecismo coloca aqui na referência 458, né? Uma referência muito importante, exatamente do Concílio Vaticano II, da Gaudium et Spes, 51, que diz assim, que Deus, Senhor da vida, confiou aos homens o nobre encargo de preservar a vida, para ser exercido de maneira condigna ao homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. O aborto e o infanticídio são crimes nefandos, ou seja, crimes horrorosos. Né? Bom, então aí a questão do embrião é outra questão muito importante. Né? O embrião é um ser humano, é uma vida que não pode ser descartada. Então, o aborto de uma criança que já tem vários meses, né? Ou a questão também do embrião. Um outro ponto importante de nós conversarmos aqui é a questão da eutanásia. Né? O catecismo fala da eutanásia no parágrafo 2277. Né? Eu gostaria de colocar aqui alguma coisa também. A eutanásia, o que é? É você eliminar uma vida de uma pessoa que está em fase terminal, mas que não teve morte natural ainda. Né? Por que se faz muita eutanásia hoje no mundo? Né? Nós temos aí vários países, por exemplo, a Bélgica, a Holanda, a Suíça, já tem a eutanásia aprovada por lei. Em alguns casos, o médico pode autorizar a morte do paciente, ou a família autorizar a morte do paciente, ou o próprio paciente autorizar a morte dele. Ok? Bom, então, a igreja diz nunca. Só Deus é o autor da vida. Nenhum de nós deu a vida a nós mesmos, deu? Alguém decidiu, eu vou existir. Passou a existir? Não. Todos nós recebemos a vida, o dom da vida. Então, a vida não nos pertence. Então, também nós não podemos dizer agora, eu não quero mais a vida. Não fui eu que me dei a vida não é minha. Nós somos administradores dessa nossa vida. Nós vamos prestar conta a Deus da nossa vida. A vida nos foi dada para nós fazermos o bem. Ok? Claro, a gente sabe que muitas pessoas, né, acabam atentando contra a vida, às vezes no desespero, às vezes, né, por problema psicológico, tudo isso a igreja entende. Mas a eutanásia é inconcebível. Então, eu gostaria de ler aqui. Né? O catecismo diz assim, no parágrafo 2276, aqueles cuja vida está diminuída ou enfraquecida, né? Pessoa lá numa fase terminal, necessitam de um respeito especial, mais respeito, e não levar a pessoa para a morte. Meus irmãos, eu li esses dias na internet que os velhinhos dos asilos da Bélgica e da Holanda estão fugindo para os asilos da Alemanha, porque na Alemanha não existe a eutanásia ainda legalizada. Olha que coisa horrorosa. Um velhinho, no final da vida, ele que construiu a sua família, construiu a sua nação, agora o que a sociedade, o Estado oferece para ele é a morte. E ele foge. E ainda há o cinismo de dizer, não, nós estamos fazendo um bem, você já está cansado, vai descansar. E o velhinho pega a bengalinha dele e foge para outro país. Não aceita essa caridade. Né? Eu nunca vi um pobre rejeitar uma caridade. Se dá 10 reais para um pobre, você já vê ele dizer, não quero. E os velhinhos estão dizendo, não quero essa caridade, que vocês querem oferecer a morte.
e foge para outro país. Isso eu vi na internet, tem gravado no meu computador, né? Então, o catecismo diz aqui para nós o seguinte com relação à eutanásia: as pessoas doentes ou deficientes devem ser amparadas para levar uma vida tão normal quanto possível. Sabe, meu irmão, por que acontece tanta eutanásia? Porque, infelizmente, essas pessoas não têm uma família que os ame. Eu pergunto para você que tem família, você que tem Deus, você deixa o velhinho da sua família, você deixa o avôzinho da sua família ser eutanasiado, ser morto, né, com uma injeção de cianureto de potássio, coisa que o vale? Não, você vai dizer não, não vai ficar em casa. E nem mesmo você o abandona num asilo, o abandona aí, como muitos desses velhinhos morrem de solidão, morrem de tristeza, né? Então o catecismo diz: sejam quais forem os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, já está acontecendo, de crianças deficientes, doentes ou moribundas. É moralmente inadmissível, né? Então aí o catecismo diz assim, uma ação ou uma omissão que em si ou na intenção gera a morte, a fim de suprir a dor, constitui um assassinato gravemente contrário à dignidade da pessoa humana e ao respeito ao Deus vivo e Criador. Bom, a igreja também diz aqui o seguinte: ela não quer que se faça também a chamada obstinação terapêutica. O que é a obstinação terapêutica? É aquele caso em que não há mais condição do paciente viver e também fica-se colocando recursos extraordinários, até perigosos, caríssimos, para esticar a vida do paciente que já não tem mais condição de viver. Então a igreja quer também que se aceite o momento da morte, mas de maneira natural. Se mantenha a pessoa o quê? Aquilo que é ordinário: o oxigênio, o soro, o sangue, né? o analgésico, mas que não se é obrigado a colocar recursos extraordinários. Eu quero ler, porque hoje acontecem muitos casos desses, né? Então o catecismo diz assim, no parágrafo 2278, a interrupção de procedimentos médicos onerosos, quer dizer, muito caros, perigosos, extraordinários ou desproporcionais aos resultados esperados, pode ser legítimo. Se o médico diz: olha, não adianta mais, que, entendeu? O paciente não tem mais, quer dizer, não há, ele diz aqui o catecismo, né? Desproporcionais aos resultados esperados, né? Então ele diz: não se quer dessa maneira provocar a morte, aceita-se não poder impedi-la. Então, paciência, chegou a hora da pessoa, não dá para impedir, não há mais recurso, né? Então, aceita-se a morte, mas de maneira natural, né? As decisões, quem é que deve tomar essas decisões? Deve ser tomada pelo paciente. Então, o paciente é o primeiro que deve ser ouvido. Você quer que faça esse recurso extraordinário com você ou não? Por exemplo, uma cirurgia cara de alto risco, você quer ser submetido a isso ou não? O paciente tem direito a dizer: não, não quero. O Papa João Paulo II, por exemplo, quando ele chegou no limiar da morte, ele disse: não me leve mais para o hospital, me deixe morrer aqui no meu quarto, né? Ali deram o atendimento normal, ordinário, e o Papa morreu no quarto dele. Inclusive uma imprensa que não entendeu, mas: nossa, será que o Papa fez uma eutanásia nele mesmo? Nada disso. O Papa colocou aqui essa questão de não querer entrar na obstinação terapêutica. Isso é muito importante. E aí ele coloca o seguinte, né? O catecismo coloca isso. Então, não se quer, dessa maneira, provocar a morte. Aceita-se não poder impedi-lo. As decisões, então, dependem do paciente. Se tiver a competência e a capacidade para isso, caso contrário, pelos que têm direitos legais, respeitando sempre a vontade razoável e os interesses legítimos do paciente. Então, o paciente, ele não tem direito de dizer: não, podem me matar. Não, mas ele tem direito de recusar algum tratamento extraordinário que ele mesmo sente que já não tem mais, né? Já não tem mais recurso com relação a ele. Bem, um outro item que atenta muito contra a cultura da vida, né? E é
fundo na cultura da morte a questão do suicídio. Suicídio, a gente sabe, é algo gravíssimo, porque a pessoa atenta contra a própria vida. O catecismo diz aqui que nós não somos donos da nossa vida. Nós somos administradores da nossa vida. Ok? Um dia Deus vai chamar essa vida de volta a Ele. Ele colocou essa vida em nós para que essa vida se desenvolvesse nesse corpo, né? Nossa alma crescesse e decidisse por Deus aqui, fazendo bem, voltasse para Deus para viver plenamente com Deus. Né? Então, não se pode atentar contra a própria vida. Evidentemente, o catecismo aqui ressalta os casos, né, de pessoas que às vezes podem até ser quase que inocentadas de culpa, num caso, não sei, de uma depressão terrível, num plano psicológico terrível. Então eu gostaria de ler alguma coisa, porque aí a gente ouve a palavra da igreja com segurança e a gente fica mais tranquilo. Né? Então o catecismo começa dizendo assim: cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que a deu e que dela é sempre o único e soberano Senhor. Só Deus é o único e soberano Senhor. Nós não somos senhores da vida. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para a honra dele e salvação de nossas almas. Honra de Deus e salvação das nossas almas, preservar a vida. Somos os administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor da vida. O suicídio contradiz a inclinação natural do ser humano a conservar e perpetuar a própria vida. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Ofende igualmente o amor ao próximo, porque rompe injustamente os vínculos de solidariedade com as sociedades familiar, nacional e humana, as quais nos ligam por muitas obrigações. Ou seja, o suicídio não ofende só a mim, mas ofende a família, a sociedade, os meus amigos, até a atividade que eu deveria exercer. Então, é uma injustiça nesse aspecto também. Né? Então, se for cometido com a intenção de servir de exemplo, principalmente para os jovens, o suicídio adquire ainda a gravidade de um escândalo terrível. Né? Infelizmente, houve filósofos ateus que, direta ou indiretamente, induziam as pessoas ao suicídio. A vida não tem sentido, como dizia Schopenhauer, né? A vida são 6 dias de cansaço e um dia de tédio. Né? Eu li uma história de uma moça que, depois de ler um livro de Balzac, lá na Rússia, numa praça pública, deu um tiro no ouvido. Por quê? Porque o cara dizia que a vida não tem sentido. Né? Você pega lá um Feuerbach, você pega lá um Nietzsche, né? A vida não tem sentido. Então, se a vida não tem sentido, se não existe a eternidade, se não existe Deus, se não existe... Então, quer dizer, é uma forma de estimular o suicídio, que é uma coisa terrível. Né? Inclusive músicas de rock, esse chamado rock heavy metal, algumas músicas que incentivam o suicídio. Quantos desses, eu estou falando desses rocks pesados, né? Quantos levam ao suicídio? Né? Não só o suicídio, como o satanismo e outras coisas, drogas e etc. Né? Bom, aqui o catecismo coloca o seguinte, não é? Isso é importante ressaltar. Distúrbios psíquicos graves, a angústia ou o medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida. Então, pode diminuir a responsabilidade, claro, um estado psíquico, né, muito grave, angústia, medo, tortura, né? Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Muito importante isso. Muitas famílias hoje, meus irmãos, têm pessoas que se mataram, infelizmente. Mas o catecismo diz para nós cristãos, não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminho que só Ele conhece, dar-lhes a ocasião de um arrependimento salutar até antes do último suspiro. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Então está aí. O suicídio não deve acontecer de forma alguma. Mas, nesses casos, né, de desespero, né, depressão terrível, coisas desse tipo, a igreja
compreende que, né, a culpa da pessoa pode ser até diminuída. Bem, um outro assunto que também a igreja chama atenção aqui para nós é a questão da pena de morte, né? Muitos países ainda têm pena de morte, os Estados Unidos têm, e você, acho que acompanhando a mídia, acho que você reparou que toda vez que alguém é condenado à morte nos Estados Unidos, o Papa sempre pede clemência. Isso eu me lembro, desde lá do Papa Pio XII, Pio XI, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II. A igreja é contra a pena de morte, né? A igreja diz, o que pode existir é a legítima defesa. A igreja coloca isso. O que é a legítima defesa? A legítima defesa é que a igreja coloca dentro da questão moral do mal menor. O que é o mal menor, né? O mal menor ensina a moral católica o seguinte: se você está diante de uma situação em que só tem duas alternativas e as duas são más, então é lícito você optar pela alternativa menos mal. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. Segundo turno de uma eleição para presidente da República. Tem dois candidatos. Você não gosta de nenhum dos dois. Você acha que os dois são maus. Vote naquele que é menos mal. Porque um dos dois vai ser eleito. Não adianta jogar o voto fora. Um vai ser eleito. Então, vote naquele que você acha que é menos mal. Levando isso para o caso da legítima defesa, né? Se um agressor injusto, né, pode te matar, e você não tem outra saída, não tem outra a não ser matá-lo, então você pode matá-lo. E o catecismo diz o seguinte: deve matá-lo. Veja bem, estou dizendo, se não tem outra saída. Se tiver uma terceira alternativa, você correr, você, não sei, ferir o outro de maneira que não seja mortal, mas se não tem outra saída. Por quê? Porque é o mal menor. Entre morreu o inocente e morreu um agressor injusto, que morreu o agressor injusto. É claro que nós queremos fugir dessa situação. Ok? Muito bem. Outra questão que os papas colocam na questão aí da cultura da morte, as guerras. Meus irmãos, nós nunca ficamos um dia sem guerra. O século XX nunca ficou um dia sem ter alguma guerra em algum lugar. É uma coisa terrível. Sabe, o século XX foi o pior século que existiu em termos de guerra na história da humanidade. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial aconteceram no século XX. E o Papa João Paulo II disse por quê? Porque os falsos profetas fizeram escola, porque os falsos profetas foram muito ouvidos. Então, isso gerou todo esse estado de ânimo que levou às guerras. Nazismo, comunismo, fascismo, ateísmo, gera esse estado de confronto, né? Então a igreja não quer que isso aconteça mais. Primeira Guerra Mundial, morreram de 5 a 10 milhões de pessoas. E na Segunda, 50 milhões de pessoas. Rezemos, meus irmãos, para que o mundo nunca tenha uma terceira guerra mundial, né? O Papa Francisco disse que nós já entramos na terceira guerra mundial, só que uma terceira guerra diferente, que pipoca para todo lado. Estamos vendo aí outra ação, né, que é uma da cultura da morte, o terrorismo, né? O terrorismo que quer dominar o mundo para o Deus Alá, tal, para destruição pela morte, outra coisa terrível, né? De novo eu repito, como se a morte fosse solução para os problemas da vida. Não tem condição, né? Bem, um outro ponto que a igreja coloca aqui é a questão das drogas, né? É a questão do narcotráfico. Não preciso nem eu aqui desdobrar essa questão, porque nós todos estamos cansados de ver, por exemplo, a situação, por exemplo, como uma cidade bonita como o Rio de Janeiro, São Paulo também, a luta que tem contra as drogas, sobretudo nas favelas, né? É uma coisa terrível, né? Agora, de onde vem, né, esse crescimento de droga? Se o traficante consegue vender droga, é porque tem alguém que queira comprar droga. E quem é que quer comprar droga? Sabe, meus irmãos, normalmente é alguém que está com a vida sem sentido. Muitas vezes ele está com um vazio dentro de si.
Ele precisa preencher esse vazio com alguma coisa. É uma fuga. Então, alguns fogem para a violência, outros fogem para, não sei, uma adrenalina desesperada e vai partir para coisas incríveis. O outro parte para a droga. Entende? Então, o que precisa para prevenir a droga? Não é só o combate ao narcotráfico. Claro que o combate ao narcotráfico tem que existir, não é? E a polícia tem que se preparar cada vez mais. Mas enquanto houver receptores da droga, haverá vendedores da droga. E como é que nós vamos eliminar os receptores da droga? Educando as crianças. É a família. Aí sempre a gente volta no ponto básico, a família. Não é? A família, uma família onde as crianças são amadas pelo pai, pela mãe. Essa criança não tem carências. Então ela não vai buscar essas coisas. Ok? Por isso que a família, o casamento é fundamental. E eu insisto nisso sempre, né? As pastorais de casais, a pastoral familiar, trabalhar com os jovens, desde o namoro, noivado, casamento, né? Eu gosto muito, por exemplo, vejo uma experiência maravilhosa aqui na nossa cidade, aqui perto de São José dos Campos. Eles fazem encontro de casais com casais até 5 anos de casado, casais com 10 a mais de 5 anos de casado, conto com namorados, noivos, ou seja, aí vamos preparando, né, para o casamento, né, com profundidade. Porque é a destruição de um casamento que destrói uma família e que muitas vezes deixa os filhos numa situação de carência. Não há como negar isso, né? Então, é o que está por baixo, né, dessa questão. Outra situação que a igreja coloca aqui como também uma situação de cultura de morte são os linchamentos que acontecem. De vez em quando a gente vê aí, né, na mídia, né, alguém que foi morto, né, por justiça feita pelas próprias mãos num determinado lugar. Às vezes a pessoa foi até um criminoso, praticou um crime e tal, então muitas vezes, né, pessoas vão lá, arrancam a pessoa de uma delegacia, às vezes traz para a rua, às vezes mata a pessoa, a paulada, a pedrada e outras coisas. Não está certo. Ninguém pode fazer justiça pelas próprias mãos. A pessoa pode ter cometido o crime que cometeu, ela tem que ser julgada, tem que ser presa, tem que ser julgada, né, e condenada a não sei anos de cadeia, se for por causa até prisão perpétua, mas não se justifica fazer justiça com as próprias mãos. Um erro não justifica um outro. Não é porque essa pessoa é um assassino, matou alguém, que agora também nós vamos matá-lo. Um erro não justifica o outro. É outra coisa que nessa cultura de morte é muito colocado. Bem, a igreja coloca aqui também para nós, né, e é um assunto que a gente podia desenvolver com bastante tempo, a questão da inseminação artificial. A igreja também considera isso uma cultura de morte. Por quê? Porque o que se tem feito hoje de barbaridade com inseminação artificial não é brincadeira, né? Eu escrevi um livro que eu chamei de Não vos conformeis com este mundo. É um livro sobre esses assuntos de moral que ferem a moral católica, ferem a doutrina católica. Então, por exemplo, nesse livro aqui, eu coloquei na página 65 um capítulo que eu chamei de Os Escândalos da Inseminação Artificial. E eu tirei da internet 10 casos absurdos da inseminação artificial, né? O Catecismo da Igreja Católica diz que a inseminação artificial não é lícita nem no casal casado e nem num casal não casado. É chamada inseminação homóloga ou heteróloga. Por quê? Porque a igreja entende, pela filosofia, pela antropologia, pela teologia, coisas que o mundo não entende, a igreja entende que a criança tem o direito de ser gerada pelos seus pais, no ato de amor conjugal, que é o ato sexual. Aquele ato em que, na celebração do amor do casal, a criança é gerada como fruto do seu amor. Então a igreja entende que a criança não pode ser gerada num tubo de ensaio frio de um laboratório, não é? Na mão de um bioquímico e na mão de um técnico. A vida não pode ser remetida à mão de um técnico. A vida é dos pais. Quem recebeu a paternidade e a maternidade são os
pais. Isso está bem claro no Catecismo da Igreja. Quem quiser conferir, é muito fácil de conferir no Catecismo da Igreja. Ok? Agora, eu queria mostrar alguns casos aqui de absurdos tremendos que acontecem hoje. Hoje, as clínicas de fertilização in vitro, né? Muitas vezes, eu sei nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa chega lá, uma moça que quer, por exemplo, ter o seu óvulo fecundado para ter um filho, e aí pode fazer, né, colocar o óvulo nela mesma, então fazer um útero de aluguel, outra coisa que a igreja condena. Quem tem que gerar o filho é a mãe, e não, né, deixar que uma outra pessoa gere seu filho, não tem cabimento. Né? Isso é uma ofensa ao Criador. Então, a pessoa vai lá, quer ser inseminada, escolhe num livro, num book, né, um rapaz, né, onde ela possa conseguir o sêmen dele e paga aí 20, 30 mil dólares. Né? Meu Deus, que coisa horrorosa. Eu li esses dias na internet, né, talvez vocês tenham acompanhado, que criaram nos Estados Unidos um site para que as pessoas encontrem o seu pai. Por quê? Porque ela sabe quem é a mãe, mas como ela foi gerada numa inseminação artificial, não sabe quem é o pai. Por quê? Porque muitas vezes os pais doaram o sêmen numa clínica de fertilização e o que aconteceu? Muitas vezes o sêmen de um homem, ele fecundou muitos óvulos de mulheres diferentes. Por quê? Porque todo mundo sabe que numa ejaculação você tem aí, né, milhares e milhares de espermatozoides. Bom, então um rapaz encontrou quem era o pai dele. Só que ele descobriu que ele tinha 80 irmãos. Ou seja, quem é a família desse rapaz? Ele não tem família. Como é que alguém vai ter 80 irmãos, um pai, com 80 mães diferentes? Ou seja, a inseminação artificial, ela está acabando com o conceito de família. Né? Usado como um meio de ganhar dinheiro. Né? Ou seja, estamos fazendo com o ser humano o que se faz com animais. Com animal, alguém diz, animal você pode fazer inseminação, você pode fazer clone, porque o animal não tem alma. O animal é um ser que ele não tem alma. Morreu, acabou completamente. O ser humano não. Ele tem uma alma imortal. Então, com ele não é possível. Então, aqui nesse livro eu coloco vários exemplos. Um outro exemplo que eu coloco aqui, por exemplo, esse caso foi interessante, aconteceu na Inglaterra, interessante entre aspas, né? 2 mulheres iam ser inseminadas com os seus óvulos fecundados, né? Com o sêmen dos seus esposos. Só que aconteceu o seguinte, a enfermeira trocou os óvulos. E aí o que aconteceu? Aconteceu que uma senhora negra teve um filho branco, loiro, e a senhora branca teve um filho negro. E foi a maior briga jurídica na Inglaterra. Por quê? Porque ficou aquela discussão da justiça. Quem é a mãe? Uma é dona do óvulo, mas a outra foi quem gestou a criança. Quem é que é mãe? É que é dona do óvulo ou é quem gestou? A coisa foi para a Corte Suprema dos Estados Unidos, da Inglaterra, resolver, porque não tinha jurisprudência para resolver. Ou seja, vejam onde nós estamos chegando. Aqui eu listo 10 casos. Né? Por exemplo, um caso que eu coloco aqui, embriões órfãos. Ouça esse caso. Uma clínica na Austrália mantém 2 embriões congelados de um casal de milionários morto num acidente de carro. Ao saber da fortuna em jogo, numerosas mulheres ofereceram para gerar os bebês, mas a Justiça da Austrália decidiu manter os embriões congelados. Tá aí, um bocado de dinheiro, muita gente quis lá adotar o embrião, porque o embrião ela tinha direito à herança do casal que morreu no acidente. Onde é que nós estamos chegando? Outro caso, bebês que ninguém quer. Né? Em 2000, faltavam apenas 3 meses para a mãe de aluguel inglesa Ellen Beasley ter um casal de gêmeos e ela ainda procurava alguém para adotá-los. Beasley alugou o útero por 20 mil dólares a um casal americano submetido à fertilização in vitro. Mas o casal queria apenas um filho e desistiu dos bebês. Por quê? Porque veio gêmeos. Aí não queria mais. Né? Interessante, né? Ela se negou a fazer o aborto porque a gravidez já estava adiantada. Ou seja, será que o ventre humano é agora uma incubadora de aluguel? Né? Isso tudo
Aí tem brigas por causa de embriões, tem tia e mãe ao mesmo tempo, 2 pais e uma só mãe, né? Uma mãe que é virgem, nunca teve vida sexual com ninguém, mas se engravidou por método sexual, incesto sem sexo, né? Uma mulher foi gerada com esperma de um marido que já estava morto. Ou seja, a criança já é gerada sem pai, porque o pai já estava morto, mas ele deixou o esperma congelado, então, e aí vai, entende? Filhos trocados e coisas desse tipo. Ou seja, é outra coisa que a igreja coloca contra, né, a cultura da vida, a cultura da morte. Bem, meus irmãos, nós já estamos aí a uma hora de conversa, né? Eu peço desculpa a você de não ter respondido, talvez, perguntas, mas nós vamos voltar com esse assunto, porque não terminou, não. Sabe, eu quero já encerrar por causa do tempo, da hora, mas eu preciso falar ainda aqui da pílula do dia seguinte. Precisamos falar ainda da questão do eugenismo, né? Precisamos falar da questão da camisinha, precisamos falar ainda da questão do controle da natalidade terrível que acontece hoje, entende? Da contracepção. Então, é um assunto que ainda é longo, nós vamos ter que voltar a esse assunto aqui ainda a um outro dia. Bem, por hora, agradeço a você que acompanhou até agora, e eu quero, né, terminar fazendo uma oração, pedindo ao Senhor que tenha compaixão de todos nós. Muitas pessoas, nós sabemos, infelizmente, caminham pela cultura da morte, às vezes por desespero, às vezes por ignorância, às vezes por medo, e eu não quero aqui estar tirando pedra em ninguém, né? Eu quero só deixar a seguinte recomendação. O Catecismo da Igreja Católica diz que não há pecado que a Igreja não possa perdoar. Qualquer que seja, né, o pecado que você acha que você, né, cometeu. Parágrafo 982 do Catecismo da Igreja diz assim: não há pecado, por pior que seja. Nem que a pessoa abortou, nem que fez isso, nem que fez aquilo. Não há pecado que não possa ser perdoado se a pessoa se arrependeu. Procure um sacerdote, confesse e vida nova em Deus. Ok? Essa é a maior riqueza que a nossa fé católica tem. A certeza absoluta que você tem que diante do sacerdote do Deus Altíssimo, que te perdoa pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, você sai dali perdoado. Eu quero pedir, Senhor, por todas as pessoas que já passaram por uma situação dessa, situação de suicídio na família, situação de aborto, situação de eutanásia, situação de homicídio, situação de todas essas atividades que são da cultura da morte, que o Senhor os perdoe, que o Senhor coloque paz no coração dessas pessoas, que ela tenha, Senhor, a graça de poder diante do teu sacerdote, né, em teu nome, receber o perdão dos seus pecados e ter uma vida nova. E que nós possamos também, Senhor, termos coragem de defender a vida. Sobretudo aqueles que são juristas, aqueles que são, né, deputados, senadores, que jamais, Senhor, eles aceitem aprovar no Brasil, né, leis que possam ser, né, uso da morte para resolver problemas da vida. Né? Ou seja, uma solução fácil para problemas difíceis. Que Nossa Senhora, a Mãe da Vida, né? Nossa Senhora, a padroeira do nosso Brasil, Nossa Senhora Aparecida, estenda o seu manto sobre todos nós e proteja a vida de todos nós contra tudo aquilo que possa feri-la. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tenha uma boa noite com Deus, né? Que a paz do Senhor esteja com você, com toda a sua família, nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela tua companhia, obrigado por vocês terem estado aqui comigo. Vi aí o nome de muita gente que nos acompanhou.